Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Waycast, podcast e videocast produzido pela Way Carbon. Hoje, estúdio cheio. Eu tive que trazer um monte de gente aqui hoje para a gente falar desse tema que vai ser bem tranquilo, só que não. Então, as normas da IFRS estão aí, as empresas listadas têm que criar os seus relatórios, né, de sustentabilidade baseados nas normas S1 e S2. Disso, a grande maioria aqui, a gente já falou em vários episódios sobre esse tema. Mas o que nós vamos trazer aqui para a mesa para discussão hoje é como que as empresas estão fazendo isso. Então, a gente tem ajudado várias empresas nessa jornada, né, de como criar seus relatórios, como entender essas normas, como traduzir essas normas para as práticas. E aí sai um monte de coisa, né? Sai erro, sai dúvida, sai pergunta, sai um monte de... as empresas não estão entendendo bem por onde começa, como é que se faz. Então, a ideia desse papo aqui hoje é tentar desmistificar um pouco desses temas. Então, eu enchi a mesa de pessoas que vão me ajudar aqui hoje. Dani está aqui com a gente. Olá, pessoal. Estou feliz com o convite. Obrigada. João. Obrigado, Lauro, mais uma vez pelo convite. Feliz de estar aqui. E o Alê. Olá, pessoal. Então, vamos lá. O assunto é bem levinho, bem tranquilo. As empresas quase não estão tendo nenhum tipo de problema para poder fazer esse tipo de coisa. Mas vamos começar pela parte videocacetada. Onde estão os principais erros? Alê. Alguns. São muitos. Alguns erros, mas eu acho que para começar aqui uma discussão, poderia destacar o fato de que algumas empresas elas estão começando esse processo de atendimento aos requisitos sem antes desenvolver as áreas da devida forma. O que é devida forma? Nivelar conhecimento, né, que cada área já comece a entender qual que é o seu papel dentro do atendimento a esses requisitos. Então, as empresas já têm aí desde o horizonte de 2024 que esse tema está na mesa, em que elas têm que se preparar para atender esses requisitos e às vezes elas começam a envolver as demais áreas, para além, por exemplo, da de sustentabilidade, depois que um diagnóstico foi feito, depois que já tem uma conversa já iniciada. Então, assim, todas as áreas chaves para atendimento a esses requisitos, ele já tem que passar desde já por um nível de conhecimento, de definir o que é isso, o que a gente está fazendo, por que a gente vai fazer isso, para enxergar valor aí também dentro do que a norma está colocando no mercado. É o famoso letramento, né, Ale? Isso. E falando de letramento, um erro assim que a gente percebe é às vezes a falta de envolvimento do órgão mais alto, então da alta administração. Às vezes a gente tem ali a área de sustentabilidade encabeçando o projeto, quebrando cabeça para fazer o negócio acontecer, mas nem o C-level das organizações entendem e conseguem ali como patrocinadores fazer com que o negócio aconteça. Então, esse também é mais uma pimentinha a mais que as empresas precisam se atentar. Acaba sendo um problema que leva ao outro também, né? Você não envolve a liderança não passa isso para as outras áreas não sabem o que é esse tema, como que isso vai afetar o dia a dia, o que vai mudar nas rotinas. E aí, quando chega a demanda, é pego de surpresa, não sabe muito bem o que é, quando não se tem um trabalho duplicado, né? Porque você tem já, por exemplo, áreas de contabilidade, de riscos, que já estão olhando para essa agenda, e de repente chega a sustentabilidade também querendo olhar para essa agenda, sem se conversar, e aí é um trabalho, famoso retrabalho, né? Então, esse também é um ponto que a gente vê acontecendo e é um ponto de atenção para as empresas evitarem, né? Eu acho que tem um complemento nessa parte e queria trazer também um outro erro que me veio na cabeça aqui. Primeiro, um complemento dessa parte que o João e a Dani trouxeram. Por que a gente está falando tanto de envolvimento de liderança? Porque é a liderança que vai priorizar recurso para atendimento, qualquer tipo de recurso, seja humano ou financeiro, para atender algum tipo de processo que não está em adequação. É a alta liderança, muitas vezes, que vai estar ali fazendo o link com o stakeholder externo, até para pegar um pouco do termômetro do que o investidor está querendo, está olhando, e engajamento interno. Então, assim, a alta liderança, né, as altas instâncias de governança, elas têm que estar envolvidas ali no processo desde o começo. E um outro erro que eu compartilhei com o pessoal até bem recente foi a questão da materialidade, né? Assim,
a materialidade não é o processo de IFRS, mas a materialidade é a base para você conseguir atender da forma mais efetiva o IFRS. Estou falando aqui da dupla materialidade, que traz a materialidade financeira, que é onde há o link entre essas duas partes. Então, hoje a gente enxerga muitas empresas mostrando para a gente um processo de materialidade em que a materialidade financeira ela não está conversando com que risco está olhando internamente. Então, você tem um descompasso entre o que você enxerga como materialmente financeiro, que risco trata dentro da empresa como um risco corporativo. E aí, na hora de reporte, a dificuldade de definir o que reportar, o que é risco, o que é oportunidade material. A gente fez um episódio até, estavam vocês dois, que a gente falou bastante sobre materialidade, dupla materialidade, as diferenças que tem entre as metodologias, como é que as empresas têm usado essa questão toda. E aí eu trago um ponto aqui que é um erro também, mas que as empresas precisam prestar atenção um pouco melhor sobre o que a norma fala do que necessariamente precisa ser reportado, né? Que é o impacto material, ou seja, que impacta a receita, que impacta alguma linha do demonstrativo financeiro, seja da perspectiva de sustentabilidade ou exclusivamente da agenda de clima. E acho que isso ainda está muito dúbio, né? Clima talvez porque é uma coisa muito tangível. Eu acho que as empresas já estão um pouco mais maduras, né? Já se fala, TCFD, a base estrutural disso já tem, mas eu sinto que as empresas ainda não conseguem tangibilizar muitas vezes essas questões dos riscos ligados à sustentabilidade, né? Um guarda-chuva muito amplo. E aí sim, o exercício da materialidade super ajuda, porque a partir daí você consegue ver o que é material, o que é relevante. E aí tem outro ponto também, que é a participação efetiva da área de risco. Então tem empresas que a gente já foi, conversou, falou, olhou e de repente, cadê a área de risco? Ah, precisa? Pra quê? Né? E aí fica esse negócio tipo, dito que não dito, por que vai entrar, por que é que não é. Então também as empresas precisam amadurecer muito essa gestão de risco. Tudo bem, nós estamos falando de empresas listadas, mas ainda assim, ainda acho que é uma pauta ainda deficitária em algumas organizações. É um problema que a gente vê muito, né? A área de riscos, a gestão de riscos que não traz muitos temas de sustentabilidade e a gestão de sustentabilidade que não traz muito a gestão de riscos. Então, de novo, a gente está falando desse descompasso, né, entre duas áreas, que é um problema mesmo. Assim, a gente sempre, né, tenta colocar para as empresas que a gente trabalha quando está construindo ali a dupla materialidade, a proximidade com a área de gestão de riscos desde o início. Porque senão depois você vai ter um retrabalho para fazer uma junção dos riscos. Isso aí vai gerar, enfim, dificuldades internas, alocação de mais recurso. Então, para as empresas, né, não caírem nesse erro de conduzir um processo de construção da dupla materialidade sem devido envolvimento da área de riscos corporativos e sem devidamente explorar todos os aspectos de severidade desses riscos, porque o IFRS vai te exigir isso lá na frente. Então, já vamos fazer isso agora. Acho que dá para conectar aqui, porque é interessante também o movimento da CVM, né? Então, ela abriu uma consulta pública para escutar os emissores, para escutar as empresas, sobre as dificuldades, né? Por que vocês não estão conseguindo? Por que só 2 empresas falaram que vão reportar voluntariamente nesse primeiro ciclo? Porque nenhuma já se programou, já se proclamou, né, para reportar voluntariamente no próximo ano? E a consulta pública foi prorrogada agora, né? Então saiu hoje a resolução de que ela foi prorrogada e uma adesão muito baixa das organizações sobre isso. E aí queria ouvir também um pouco de vocês. A gente já ouviu de algumas empresas, mas por que vocês acham que há essa baixa procura, né, sobre esse interesse das empresas em publicar voluntariamente? Eu vejo assim, né, pelos clientes que a gente tem atendido, que há muita dificuldade, muita dúvida com relação a... E agora, né? A gente fez um diagnóstico, e agora como que a gente vai reportar? Onde que a gente vai reportar? Quais são as informações que a gente precisa trazer? O que a gente pode deixar de fora? O que tem que ser incluído no reporte? Eu acho que tem muita dúvida ainda nesse processo, e isso tem, acho que na minha visão, assim, tem deixado as empresas um pouco... não com o pé atrás, mas assim, esperando um movimento maior para entrar nessa onda, para vir a publicar essas informações. Então eu vejo que tem um pouco essa
essa dificuldade assim das empresas em processar esse próximo passo, que eu acho que vale a gente explorar um pouco aqui também, que a norma ela deixa isso aberto, assim, né? Como você vai fazer isso, onde você vai reportar essas informações, tem algumas diretrizes, mas não tem um direcionamento específico, você tem que fazer desse jeito, nesse lugar, né? Acho que isso é um ponto legal também da gente trazer. Eu ia fazer o link, vou fazer o link, de que é muito comum também as empresas, deixa eu ver primeiro como vai ser e ver o que eu posso copiar. Só que na nossa área, o copiar ele é muito perigoso, porque cada empresa tem o seu limiar, tem as suas singularidades. Então, de fato, o melhor é olhar para as suas especificidades. E como o João disse, a norma ela traz ali o direcionamento, mas ela não fala exatamente como fazer. Então, acho que casa um pouco, né, da consulta pública de saber, por que poucas empresas aderiram, duas aderiram, mas acho que é nesse movimento de, deixa eu esperar, vamos ver como que elas vão publicar e o que eu posso seguir. Mas é perigoso, porque, enfim, são empresas de segmentos bem diferentes. Mas é engraçado, assim, acho que trazendo um pouco de experiência do que a gente passou em sala de conselho, apresentando já, né, esses resultados, em discussão com diretoria, com algumas empresas. Eu já escutei várias coisas, já escutei, tipo, eu não quero sair primeiro, porque eu não quero ser julgado. Já saiu, deixa o meu concorrente fazer primeiro, depois eu vejo o que ele fez. Tem, eu não quero dar minha cara a tapa, né, abrir primeiro minhas informações. Eu não sei se eu quero abrir tudo isso de informação ou não, quero ver um pouco como é que o mercado vai reportar. Tem empresa que está fazendo um relatório, como se fosse uma coisa mais, né, as is mesmo, by the book, faz o relatório bonitinho e está passando por uma auditoria, já para começar a sentir como é que vai ser um processo de auditoria. Eu acho que está todo mundo meio que testando um pouco como é que vai ser, para depois ver exatamente como é que o mercado vai se movimentar. Mas são movimentos ainda interessantes. E aí também tem aquilo assim, vou esperar o meu concorrente fazer. A gente já viu que talvez não dê muito certo, né? Porque a gente fez empresas que são do mesmo setor, que foi um caso muito interessante. Você vê uma empresa, as duas, no estágio de maturidade mais ou menos razoável na agenda, mas, assim, coisas muito diferentes, assim, na hora do reporte, até porque as regras de risco são diferentes, o que elas consideram material são diferentes, como que elas vão colocar isso dentro das estruturas e das políticas são diferentes. Então, também não adianta muito você ficar esperando o concorrente, porque talvez ele reporte A, você fale D, tá tudo bem. Né? Porque, no final, a norma fala um pouco disso também. É o que você considera material, né, dentro do seu negócio, sobre a perspectiva dessas duas agendas. Então, no seu contexto, no seu na contexto, sua realidade, exato. nas suas operações. Eu acho que tem muito em linha com o que você falou. Assim, a gente tem no contexto de reporte de sustentabilidade no Brasil um movimento sempre muito mais reativo do que proativo na perspectiva corporativa. Então, de um lado, a gente tem esse movimento mais reativo das empresas e da CVM querendo se mostrar como uma pioneira dentro dessa questão. E tem todo um movimento internacional de desconfiança, entre aspas, assim, em relação a todas as questões de frames e de reporte de sustentabilidade. Então, muitas empresas também têm um pouco da reação para saber o que está acontecendo com todo o movimento internacional. Será que isso vai ser dessa forma? Mas tem aí um ponto que vocês dois já comentaram. Tipo, você não vai ser o primeiro, mas se você deixar para ser o último também, o cenário não é dos melhores. Vamos pegar um ponto que você trouxe aqui, que eu acho que é bem interessante a gente discutir. Dúvidas. Porque, assim, acho que o que a gente mais faz, eu me sinto às vezes um chat GPT das empresas, tentando ajudar a responder sobre as dúvidas que eles têm sobre essa questão do FRS. Assim. Onde é que eu reporto? Como é que eu faço? Então, assim, quais são as principais dúvidas que a gente tem escutado? Tentar trazer um pouco de auxílio, luz no fim do túnel, que não seja um trem, para as empresas na hora de produzir esses relatórios e participar desse processo todo. Não, legal. Eu acho que, assim, uma dúvida que até recentemente eu escutei, assim, de um cliente, né? Eu posso priorizar o que eu vou reportar, né? Eu posso... como que eu faço para escolher qual que é a informação que eu vou reportar nesse relatório?
E a gente meio que já comentou aqui um pouco, mas isso vem da materialidade financeira, né? Você faz um processo de materialidade financeira para você entender quais são os temas financeiramente materiais, né, que vêm a influenciar no fluxo de caixa, no planejamento estratégico, enfim, você tem um conjunto de temas que são importantes. E dentro desses temas, você tem que identificar como que eles afetam ali financeiramente a organização, como que eles afetam no seu planejamento, como que eles afetam as suas operações, as diferentes localidades das suas operações. E isso é um limiar que, de novo, acho que trazendo um ponto aqui, né? Cada empresa vai ter um limiar diferente. Isso vai conversar com o limiar da régua de riscos, o que a área de riscos considera como um tema extremamente impactante do ponto de vista financeiro, ou o que é um tema que não, esse tema não é relevante. Então, a gente vê ali diferentes percentuais do EBITDA, por exemplo, sendo utilizados como um limiar acima de 10%, acima de 15%. Mas isso varia muito de empresa para empresa, varia de setor para setor. Então, o que é relevante para ser publicado vai depender muito de cada organização. E a empresa precisa fazer esse trabalho internamente, de olhar para os seus temas materiais, de olhar para os impactos identificados nesses temas materiais, conversar com a área de riscos, conversar com a régua de riscos, para entender o que vai ser, o que faz sentido ser publicado. Conversar com contabilidade. Conversar com contabilidade. Porque é isso também, isso vai ter que entrar no livro, vai ter que entrar no seu DRE. Então, assim, você sabe ler uma DRE? É uma pergunta que as áreas de sustentabilidade estão tendo também que se reinventar. Né? E esse ponto também, queria fazer uma conexão com a transparência, que é uma dúvida. Você até citou mais cedo, Lauro, vou ter que apresentar tudo, não apresento, como que é isso? Então, em termos de transparência, as empresas elas precisam se atentar até de demonstrar as fragilidades. Então, eu não tenho essa resposta agora, eu não sei como fazer. E não ser uma contação de histórias sem fundamento e passar aquela mensagem, aquela imagem de que a empresa está perfeita e super madura naquele cenário. Não tem ninguém maduro para esse assunto específico agora. E que bom, né? Estamos aprendendo juntos e vamos assessorá-los para dar os próximos passos. Esses dois pontos que vocês trouxeram, acho que assim, o primeiro que o Lauro comentou lá, né, de que agora a área de sustentabilidade tem que saber olhar uma DRE, tem que saber olhar lá na linha do caderno o que é relevante. Eu acho isso um ponto super positivo desse movimento. Total. Porque é o que vai dar credibilidade a toda a pauta ESG. Né? Ela tem um laço, tem a parte financeira. Então, assim, esse é um ponto importante, mas é uma dificuldade. E a outra está relacionada à questão de como que eu defino o que pode afetar a minha posição financeira da companhia. O que afeta meu fluxo de caixa, meu balanço de pagamentos e tal. E por que essa é uma dúvida? Porque hoje a sustentabilidade, na grande maioria do que a gente observa, ela não vem sendo tratada na perspectiva de que tem risco, tem oportunidade, tem dimensionamento monetário em cima disso daqui. Né? Então, assim, por exemplo, meu risco climático. Né? Como que você está provisionando essa questão do risco climático ali nas suas perdas futuras? Então, assim, essa cultura ainda não é praxe para as empresas. Então, por isso que também tem muitas dúvidas relacionadas a isso. E tem um... Desculpa, Laura. Acho que tem um ponto que o Ale trouxe aqui também, né? Que como você está provisionando as informações, mas isso precisa ter um fundamento, né? Você precisa apresentar isso tecnicamente, com dados, com métricas. Então, não é um feeling. Eu acho que meu negócio não vai ser impactado pela mudança do clima porque eu tenho operações... Aqui no shopping. Não dá mais para ficar. Tipo isso. É isso. Não, você precisa fazer um estudo, você precisa... Porque isso vai ser uma informação publicada, né? Isso vai ser uma informação divulgada para os usuários dos relatórios financeiros. Então, você precisa trazer essa informação
com base científica, com base técnica, mostrando que não, na minha operação, nesse segmento, nesse outro segmento, eu vou ter uma variação negativa que é muito pequena. Isso não vai influenciar o meu resultado financeiro, então tô seguro. Mas a gente vê esse nível de maturidade, assim, acho muito raramente, né? A gente até brinca. Eu tenho, mas não tenho. Entendeu? Eu tenho, eu faço, a gente conversa, mas não tá ali formalizado, não abarca todos os pontos. Nossa, se a gente for pegar as frases que a gente escuta das Dá empresas... Um podcast, só pra falar Não de dá, frase, podemos pegar as pérolas. Mas né, não vou passar essa agora. Mas tem umas boas. Tem aquela que tá no DNA. Tá no DNA. Tá no DNA é clássica. Mas tirando a brincadeira, mas é isso, né? Muitas empresas têm algumas coisas que foram feitas, mas eu ainda acho que é tudo uma agenda muito fragmentada. E aí eu trago uma pergunta para vocês, assim, vocês acham que com essa visão financeira, com essa visão mais objetiva, de olhar o impacto financeiro, vai tirar essa subjetividade, essa fragmentação? Acho que é uma pergunta muito boa, Lauro, porque eu acho que é preciso trazer a área de sustentabilidade para dentro da gestão de riscos, da contabilidade, para você conseguir tirar isso de fato. A área de sustentabilidade tem que deixar de ser uma área satélite. Uma ilha assim, ali separada. Quanto tempo a gente trabalha nessa área, a gente escuta que sustentabilidade tem que fazer parte do negócio, sustentabilidade tem que estar inserida em processo, em produto. Mas, na prática, poucas empresas conseguiram fazer isso no core, assim, do negócio. Então, assim, talvez, aí é uma hipótese minha também, que talvez... A gente falou sobre isso no podcast que estavam o Henrique e o Felipe aqui também, de sair um pouco dessa nuvem, dessa fumaça da sustentabilidade, talvez, os relatórios gigantescos. A gente vai ter um podcast para falar sobre isso também, né, de estratégia e versus, né, o que é a empresa mesmo. Mas assim, eu sinto que talvez dê mais clareza para o que precisa ser olhado com atenção sobre essa agenda de sustentabilidade. Então, clima, né, que é uma coisa que muita gente ainda negligencia. Talvez fique mais claro, até porque a gente já está sofrendo impactos. Né? Pega aí os últimos catástrofes que tivemos. Então, talvez tire um pouco essa fumaça, as áreas consigam ser mais integradas de fato. E aí você para de ter essa coisa... eu tenho uma iniciativa aqui dentro de RH, uma iniciativa ali dentro de suprimentos, uma iniciativa ali dentro de outra área, e as coisas nunca se falam. Mas aí, mais uma vez, o papel do C-Level de ter uma governança com uma base sólida que vai fazer a sustentação e priorizar e falar, precisa estar integrado, precisa estar todo mundo junto. C-Level e comitês que tenham pessoas que entendam desse tema também, né? Esse é um ponto que a gente também vê muito, né? Dos GTs para trabalharem, passarem para o comitê e isso volta para o tema de letramento que a gente falou no começo. Isso. O jogo dos 5 centavos aqui. Quais são as principais recomendações que a gente daria para as empresas que estão começando ou já estão fazendo alguma coisa relacionada com a agenda do FRS, né, de implementação? Ou antes da implementação? Acho que uma primeira recomendação seria algo que a gente já trouxe aqui muito, mas o envolvimento... a palavra interoperabilidade com outras áreas, né? E o envolvimento da liderança. Eu acho que são 2 pontos fundamentais para que essa agenda destrave. Olha para a sua materialidade. Sim, IFRS é difícil pensar que uma empresa ainda não tenha seu exercício de materialidade. É de se esperar que já tenha, apesar de que temos uma realidade brasileira um pouco particular, mas especificamente no sentido de o quão robusto é o seu processo de definição do que é financeiramente material, que te permite ter segurança para definir uma base do que é materialmente relevante para reporte para o IFRS. Então, se isso ainda não está robusto, há tempo de rever, de envolver riscos, né, e de ter essa priorização de riscos e oportunidades que são, de fato, materiais para o negócio. É um pouco disso tudo, mas é de fato ter, né, esse letramento, a integração das áreas
e ter os patrocinadores. Então, não é um patrocinador único, não é clubismo, é algo que afeta a companhia como um todo. Então, ela precisa ser avaliada de maneira corporativa, porque, no final das contas, sustentabilidade pega, mas cada parte do negócio consegue contribuir. E aí, a gente faz o casamento aí com contabilidade, planejamento estratégico. Acho que você trouxe um tema legal, Dani, que foi no sentido da estruturação de uma governança também robusta, né? Então, você ter grupos de trabalho atrelados aos seus temas materiais, que tenham indicadores, que tenham métricas claras ali de acompanhamento, que tenham objetivo, que isso esteja ligado à estratégia da empresa de alguma forma. Então, não adianta as metas serem só da área de sustentabilidade, tem que ser metas corporativas ali, que vão fazer essa agenda caminhar, que exista um monitoramento constante do andamento dessas metas. Então, a gente vem ajudando bastante os clientes a fazer esse monitoramento, acompanhar junto com grupos de trabalho de que forma vem atingindo ali as ações planejadas para a agenda de sustentabilidade. Eu acho que isso também é uma recomendação fundamental assim, para se integrar a sustentabilidade na estratégia, que é realmente você ter um monitoramento. É uma estratégia. Você, né? Tem um ponto também, só para complementar o que o João tinha apresentado na primeira fala dele, que é um erro que volta como uma recomendação, que é IFRS não é uma agenda de um único dono. Não é só da sustentabilidade. E a gente escuta bastante isso. Essa é uma agenda, é um projeto da sustentabilidade. Não, esse é um projeto de todas as áreas-chave da companhia, da controladoria, das finanças, de gestão de risco, de sustentabilidade. Então, é um erro assumir que essa agenda é só da sustentabilidade. Uma recomendação não leve dessa forma, de uma forma compartilhada. A minha recomendação é não encare isso só como um processo de relato. Sim. Se você quer ticar um box da CVM para você ser uma empresa listada, você está completamente errado. Se você não entendeu que isso aqui é proteção de capital, gestão de risco e gestão de estratégia, você não entendeu nada. Então, E assim, até uma forma de identificar as oportunidades Pois também, é. né? Que a gente está falando muito Então, de o risco, pessoal mas fica e as muito- oportunidades? Pois é. Então, assim, eu acho que o pessoal precisa olhar isso aqui com uma atenção de que isso não é mais só, ou não é, única e exclusivamente uma obrigação que você tem que cumprir ali e reportar num prazo especificado e passar por uma auditoria. Se isso não fizer parte da discussão do planejamento estratégico, do monitoramento, como você trouxe, se a alta direção não estiver envolvida, é voo de galinha. Não vai adiantar absolutamente nada esse exercício todo que as empresas vão ter que fazer. É um proforma. Mais um proforma. Mais um proforma. Mais um proforma. Mais um relatório que ninguém vai querer ler. Gente, muito obrigado pelo papo. Acho que daria papo para mais umas 2 horas aqui para a gente falando. Que as empresas que estão aí quiserem contar com o nosso apoio, a gente tem super apoiado várias organizações de vários tamanhos, de vários segmentos, desde a estrutura de dupla materialidade até toda essa parte de diagnóstico e implementação das normas da FRS. Obrigado e até o próximo. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente.